A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler os versos de 8 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da Tua santa e eterna palavra. Obrigado por termos aqui, ó Pai, chegado até aqui com a Tua graça, Senhor. Estamos agora aqui, Senhor, preparados por Ti mesmo, para que estejamos atentos à Tua palavra, Senhor, para que Tu fales aos nossos corações, Senhor, que possamos aprender mais de Ti, mais do Teu Filho Jesus Cristo, para honrar, Senhor, e glorificar o Teu santo nome. E tudo seja dito e seja feito para a honra e glória do Teu nome. E é em nome de Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador, que oramos. Amém. Meus amados, no princípio, Adão e Eva caíram em pecado. Adão e Eva cometeram pecado motivados pelo seu orgulho. Eles que tinham tudo, tinham Deus que os visitava de manhã, no final da tarde e todos os dias, e esse Deus que cuidava deles em todas as coisas. Mas eles resolveram se tornar independentes, resolveram se tornar autossuficientes, pois eles não confiaram e não queriam aceitar a dependência totalmente de Deus e a suficiência do nosso Deus. E nessa noite, diante desse texto que acabamos de ler, eu quero falar com a igreja sobre a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Mas antes nós precisamos nos situar dentro desse texto para entender melhor, porque Paulo escreve aqui. Paulo, na prisão, escreve essa carta para a igreja de Colossos. Essa igreja que não foi fundada por Paulo, mas foi visitada por Paulo. Foi fundada por um irmão conhecido de Paulo, Epáfras. E Epáfras, quando vai visitar Paulo na prisão, ele leva notícias da igreja de Colossos e leva a sua preocupação com a igreja por causa de alguns ensinos estranhos que estavam sendo ensinados ali no meio do corpo da igreja, que ameaçava a saúde da igreja. Então ele vai até ali para trazer notícias da sua preocupação e orar junto com Paulo a essa igreja e as demais igrejas também. E Paulo então escreve e manda essa carta para a igreja. Nesta carta, Paulo está combatendo uma heresia. Os eruditos não conseguem chegar a um acordo do que exatamente seria essa heresia.
mas aparentemente era uma heresia que não negava a pessoa e a obra de Cristo. Mas, na verdade, ela negava a suficiência dessa obra de Cristo para a salvação. Entendia-se que Cristo salvava, mas mesmo assim ainda precisava fazer algumas coisas mais para alcançar realmente a entrada no céu, como observar festivais, festas de lua nova, festas judaicas, observância no calendário judaico, algumas dietas alimentares, algumas abstenções de comida e bebida, para que essas pessoas, então, com essa espiritualidade, pudessem adentrar no estado de visão e de êxtase e receber mensagens para que eles pudessem, então, realmente se tornar plenos. Mas, claro, também com a ajuda de Cristo, né? Com a ajuda de Cristo para poder, então, tornarem-se plenos. Mas Paulo enfatiza aqui, predominantemente, a suficiência de Cristo para a salvação. E é somente Cristo quem pode libertar o pecador do pecado. Somente Cristo pode libertar o pecador da culpa e do domínio do pecado. Essa visão e entendimento, ela muda tudo na nossa vida. Muda até a nossa luta contra o pecado, pois a suficiência de Cristo nos torna, primeiramente, plenos em Cristo. A suficiência de Cristo nos torna plenos em Cristo. Vamos ler novamente os versos de 8 a 10. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo aqui trata para que o povo, a igreja, tome cuidado para não se deixar enredar por filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Quando Paulo traz essa palavra, essa tradição dos homens, não é que Paulo está aqui falando mal de tradição. Muitas vezes Paulo fala da tradição, a tradição dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. A tradição é algo a ser preservado, né? Nós temos a nossa tradição, e a tradição que é baseada na Bíblia, tá? Mas Paulo, quando está tratando da tradição dos homens, ele está falando de coisas que são visões de homens, revelações de homens, coisa que eles trazem que não está na Bíblia. E é dessa tradição dos homens que Paulo fala, ó, cuidado para que vocês não sejais enredados. Também por meio dos rudimentos do mundo. Paulo então está abordando essa falsa doutrina que em Colossos. E é interessante que nessa região chamada de Frígia, que ficava ali na Ásia Menor, atual Turquia, era uma região muito religiosa. E havia ali nos tempos antigos a adoração à deusa Cibele. E no culto à adoração a essa deusa havia o sacrifício de touros, e aí as pessoas entravam num estado de êxtase, havia uma purificação com o sangue daquele touro, as danças inspiradas, transes proféticos, e as pessoas entravam nesse transe, e aí era esse misticismo. Então era uma região contaminada por esse tipo de adoração pagã. Também depois, na segunda metade do século II, depois de Cristo, surge o montanismo. O montanismo, então, se torna ali, dentro do centro do cristianismo, uma visão distorcida do cristianismo, que era um ensino que valorizava a profecia estática. Hoje, quem estava na escola dominical de manhã, nós falamos um pouco sobre profecia. Então, a profecia estática é aquela coisa, né? Eis que te digo, e trazer revelações. Também profecias apocalípticas do fim do mundo, trazia jejuns e penitências rigorosas para que houvesse uma pureza ritual.
E desde o começo do cristianismo, Paulo e os apóstolos viam que algumas igrejas, alguns irmãos acabavam se perdendo nisso, porque havia um desejo por algo mais do que Cristo. Parece que Cristo não estava sendo suficiente e era preciso dar uma ajudinha a Cristo Jesus, era preciso fazer algo mais. A carta é menos crítica de erro, ela não trata tanto dos erros, mas ela é mais uma afirmação positiva do que é verdadeiro. É mais uma afirmação positiva da suficiência de Cristo. É como aquela coisa, você não precisa ficar falando o que é errado, basta você falar o que é certo. Você não precisa conhecer todas as notas falsas, basta você conhecer uma nota verdadeira que você vai identificar as falsas. Então, nessa carta, Paulo não critica tanto, não fica tão em cima do erro, mas da suficiência e obra de Cristo. Mas há algumas características desse falso ensino, aí que nós percebemos no verso 8, essa filosofia não era, aqui no caso, o estudo da filosofia propriamente dita, mas era uma filosofia humana com especulações ocultistas. Então havia um misticismo misturado aí, com aparência de inteligência, de sabedoria, que é essa tradição de homens. Também parece que refletia as influências judaicas, como as ordenanças da lei, as regulações alimentares, não pode comer carne de porco, não pode comer carne mal passada, a observância da lua nova, calendário judaico e por aí vai. Mas também havia mais coisas, é um misto de coisas, é um sincretismo, essa mistura de coisas. Também havia o papel dos espíritos angelicais, que a carta fala, que era também um elemento muito forte nessa falsa doutrina. E dois fatores apontam para isso. Primeiro, a ênfase que Paulo faz na superioridade e na vitória de Cristo sobre principados e potestades, como nós lemos aí no verso 10 e mais adiante. Segundo, o papel dos anjos no erro dos colossenses é evidente na expressão culto aos anjos, depois se você ler lá no verso 18. Então, uma parte do judaísmo falava dessa questão dos anjos e misturado com os novos convertidos pagãos, né? Chamados pagãos, que agora eram os gentios convertidos, que traziam também os seus ensinamentos dos poderes astrais, a astrologia. Então, daí nós já podemos dizer que nós não precisamos de astros, né, para saber o nosso futuro. Então, se você acredita em horóscopo, deixa disso para lá, larga disso, tá bom? Porque isso aí é uma coisa pagã, já desde aquela época, e Paulo aqui está rebatendo isso. Mas o povo juntava tudo isso num caldeirão, e essa mistura era como se fosse um medo uma forma de vencer o medo desses espíritos, desses poderes, desses astros, né? E eles precisavam se tornar ascéticos, ou seja, precisavam de se autopunir, de se autoflagelar, de algumas abstinências, jejuns intermitentes, para poder aplacar as forças espirituais associadas a anjos, a estrelas, a planetas. Então, parece que os colossenses estavam debaixo de uma influência combinada, uma influência judaica com a pagã. Mas vemos aqui, então, uma franca refutação de Paulo aos falsos mestres que ensinavam essa sujeição aos rudimentos do mundo, como o meio de vencer e de agradar a Deus e de ser aceito diante de Deus. E ele diz, então, que essa plenitude de Deus que ele cita aqui, que os falsos mestres simulavam oferecer, você vai chegar na plenitude, Paulo fala, ela habita corporalmente somente em Cristo Jesus. Ele é a plenitude da divindade. Então, se você quer alcançar a plenitude, é somente por meio de Cristo Jesus. Ele sim é a exata perfeição do exato ser de Deus. E essa questão de se tornar pleno
nós temos até hoje, meus irmãos. Nós vemos essas seitas, essas religiões místicas, e as pessoas tentam fazer uma meditação, então elas tentam entrar no seu eu aqui, dentro de si, e se conectar ao universo, então ela se torna plena. Então ela se torna o universo, o universo está nela também, a natureza também, ela é a natureza e a natureza é ela, e tudo se mistura, ela é Deus também, então ela chega nesse estado de plenitude. Essas religiões pregam sobre isso, essas seitas, mas Paulo já tinha que defender a palavra contra essas religiões, mas a plenitude só é encontrada por meio de Cristo Jesus na sua encarnação, na sua morte e ressurreição. Essa plenitude é obtida somente por meio de Cristo Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus 5,48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então, se você quer alcançar essa plenitude, Deus nos chama a sermos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. O apóstolo Pedro também diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Paulo diz aqui em Colossenses que nós também em Cristo estamos aperfeiçoados. Em Cristo nós estamos plenos. Mas aí nós chegamos à conclusão podemos chegar à conclusão um pouco desanimadora. Pastor, mas eu não consigo. A palavra diz que eu tenho que ser perfeito, a palavra diz que eu tenho que ser santo como Deus é santo, mas eu não consigo. É verdade. Nem eu nem você conseguimos, nessa vida aqui não. Não conseguimos. E aí então nós podemos desanimar. Falar, olha, eu tento tudo fazer que o pastor fala, que os pastores pregam, que a palavra fala, mas eu não consigo. Aí a pessoa desanima, vai desanimando. Mas eu quero dizer para você, não desanime. A palavra de Deus nos garante que ao mesmo tempo que Deus sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele nos chama a sermos perfeitos e nós vamos tentar chegar a essa perfeição, sabendo que não chegaremos nessa vida, mas a palavra já diz que nós já estamos aperfeiçoados. Verso 10, também nele estais aperfeiçoados. Eu já, mas ainda não. Ele é a perfeição do ser de Deus. Nele já estamos aperfeiçoados. Não somos perfeitos ainda, mas já estamos. Na sua volta gloriosa, nós ressuscitaremos e aí sim, seremos como Cristo Jesus. Não seremos como Deus. Não essa plenitude como alguns pregam, falando que nós seremos deuses. Não, nós seremos parecidos com Cristo homem, perfeito. Mas isso já é promessa de Deus. Então não desanime, irmão. Mas continue essa batalha. Não deixe isso dizer para você, então eu posso pecar porque eu vou ser aperfeiçoado mesmo, uma vez salvo, sempre salvo. Não, é mandamento de Deus. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. A seguir, Paulo aplica a realidade da nossa plenitude em Cristo um pouquinho mais. E ele fala da suficiência de Cristo, que ela nos torna vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo. Versos 11 a 13. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo aqui, nesses versos, ele cita a circuncisão. Mas aqui, às vezes a gente pode pensar que Paulo está aqui querendo combater os judaizantes, como ele faz lá em Gálatas, dos judeus que queriam fazer os novos convertidos se circuncidarem, mas não é aqui. Mas a ênfase de Paulo não é nessa questão,
Mas nesta carta, Paulo está usando, não há nenhum argumento direto para falar isso, mas a heresia que Paulo estava debatendo aqui, combatendo, é que os crentes de Colossos pareciam refletir influências judaicas. Então, provavelmente, Paulo introduziu o tema aqui para mostrar que aquilo que os falsos mestres tinham prometido, ou seja, o poder sobre a carne, já era dos crentes por meio de Cristo Jesus. Esse poder contra a carne, de vencer a sua luta contra o pecado, contra a sua carne, contra o seu eu, já era garantida por meio de Cristo Jesus. Cristo já tinha conquistado esse poder para nós. Então, Paulo cita isso. Como o rito na antiga aliança, no Antigo Testamento, era a circuncisão, que significava a separação do pecado, a separação do mundo, né, a inclusão na família da fé. Paulo afirma aqui dramaticamente que no batismo em Cristo Jesus e em seu corpo, nós, os gentios, já havíamos sido circuncidados. Ou seja, pelo batismo de Cristo Jesus, na sua morte, nós também, em Cristo Jesus, nós já fomos circuncidados. Então ele usa a expressão, a circuncisão de Cristo. Esse é o nosso verdadeiro batismo. Ou seja, significa a purificação do nosso pecado, a renovação pessoal pelo Espírito Santo e agora fazer parte da família da fé. É isso que Paulo está falando. A passagem mostra um ensino importante sobre a unidade da aliança da graça, tanto a do Antigo Testamento como a do Novo. Os crentes gentios não precisavam usar o modo antigo, o modo da antiga aliança, da circuncisão, para se identificar com Deus e seu povo, mas a fé deles em Cristo Jesus os tornava filhos de Abraão pela fé, como se eles fossem realmente nascidos de Abraão, descendentes de Abraão. O batismo, claro, não é idêntico à circuncisão, mas ele, em essência, corresponde a ela, pois ele aponta para os mesmos benefícios que aquele simbolismo representava. O batismo também aponta para nós os mesmos benefícios com Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, aqui nós podemos ter uma evidência importante em favor também do batismo infantil. A criança era circuncidada no 8º dia. Por isso nós também batizamos nossas crianças, porque elas já fazem parte da família da fé. Ela não é excluída da família da fé, ela não é excluída do culto. Desde pequenininha ela já está ouvindo a palavra de Deus, então nós a batizamos. E esse texto aqui nos fala isso, porque o batismo não era uma questão apenas de água, da forma de água, se é muita água, pouca água, a forma que é batizada, mas é o batismo espiritual. E nós batizamos nossa criança com o simbolismo de que elas são de Cristo Jesus. E lá na frente, Cristo vai tocar no coração delas e elas vão confessar a Cristo Jesus. O sinal da introdução na aliança, como receberam aquelas crianças que viveram antes da vida do Messias, agora era verdadeiro no caso da circuncisão. O batismo não tem valor algum para quem o recebe se não for pela fé nas promessas de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, o batismo de Cristo, o batismo em Cristo Jesus, a circuncisão em Cristo, é que no batismo, é como se nós entrássemos na água e ali morresse o nosso velho homem e saísse da água um novo homem purificado. Esse é o batismo em Cristo Jesus. Esse é o batismo do Espírito Santo que nos purifica de todo o pecado e que nos transforma e nós nascemos de novo e nos tornamos nova criatura. Por isso, a suficiência de Cristo nos torna vivificados em Cristo. Nós estamos vivos em Cristo Jesus. Nós já passamos da morte para a vida eterna. Paulo, em Gálatas 2:20, diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim. Então, meus irmãos, nós estávamos mortos e agora estamos vivos. E nós estamos vivos para servir a Deus. Por isso que o crente não pode ser uma pessoa morta. Você está morto? Reage, anima-te, fortalece-te. Nós não precisamos aqui de músicas, êxtases, danças proféticas, litúrgicas, para que a gente possa se embalar e entrar um transe, para que nós possamos nos sentir vivos. E então, agora eu me sinto vivo. Não. Nós precisamos da palavra de Deus, porque nós já estamos vivos pelo Espírito Santo que habita em nós, e por meio da sua palavra nós cremos, e a nossa fé é renovada, e nós somos vivificados a cada dia, e a cada dia nós matamos o nosso eu, para que o novo eu cresça, e para que o meu eu diminua, e Cristo cresça em mim. E para que andemos vivos, não pelas circunstâncias, não pelo dinheiro que nos sustenta, não pela saúde que nós talvez tenhamos, não pelos recursos, não pela nossa boa casa, não pelo seguro do carro, seguro da casa, nada de seguro de vida, não. Nós estamos vivos e confiantes porque nós andamos pela fé em Cristo Jesus e estamos vivos e não morreremos mais, porque já passamos da morte para a vida por meio de Cristo Jesus. Isso é a promessa do Senhor, e temos que estar vivos e andando e sendo uma igreja militante, que sai daqui a pouco com uma missão de pregar o evangelho a todo mundo. E aí porque o mundo está morto e cabe a nós levar a vida por meio de Cristo Jesus aos mortos. Amém? E uma vez vivificados em Cristo, agora por meio da suficiência de Cristo, nos tornamos livres em Cristo. Nos tornamos livres em Cristo. Versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida. A lei do Antigo Testamento, ela é comparada a um título de dívida que é escrito na mão do próprio devedor. Olha, você deve aqui, então a sua dívida está marcada aqui, está escrito na sua mão para você não esquecer de pagar, tá? Mas Jesus, que é Deus, se humilhou em forma de homem, nasceu de mulher e nasceu sob a lei. Aquele que criou a lei, nasceu em forma de homem sob a lei, sujeito às exigências da lei e às maldições da lei. Na cruz ele foi feito pecado por nós. Aquele que nunca pecou, ele se fez pecado por nós. Aquele bendito Cristo de Deus se tornou maldito, recebeu a maldição da lei em nosso lugar, porque todo aquele que errar, sequer um tio da lei, errava toda a lei, e então estava condenado à maldição da morte eterna. Mas Cristo Jesus tomou sobre nós essa maldição, tomou sobre si essa maldição e quebrou a maldição. Algumas pessoas gostam de ouvir falar de quebra de maldição, está aí. Jesus quebrou a maldição. Essa é a maior maldição que alguém poderia ter, a maldição da lei. Mas Jesus quebrou a maldição por nós. Ele suportou a maldição da lei que era contra os pecadores. Na execução da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, Paulo veio ali, então, cancelamento da nossa dívida, a certeza da morte de Cristo, cancelou a nossa dívida. Paulo também vê um cumprimento das obrigações em guardar as exigências da lei a fim de entrar na vida eterna. O crente não está mais debaixo da lei, ameaçado
da condenação da lei, porque a lei só mostrava que ninguém conseguia cumprir. Lembra que nós falamos no começo? Ninguém é perfeito. E ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue cumprir a lei toda. Então, a lei era para mostrar: você é um pecador e você está condenado. E diz mais o texto que Cristo ali na cruz, ele não só pagou o escrito de dívida que tinha contra nós, mas publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades. A imagem aqui é como de um general romano que conquista um exército e ele então captura os inimigos e ele então, para humilhá-lo, ele então acorrenta eles vêm acorrentados, o pescoço, os braços e os pés, e vêm caminhando assim, amarrados, acorrentados, e o general vem trazendo eles assim, mostrando: olha o que eu fiz com o exército inimigo. E arrancava a roupa deles, e eles nus ali desfilando, colocando eles ao desprezo, à vergonha. Então é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele expôs o diabo e seus asseclas ao desprezo e o opróbrio. Ele derrotou eles na cruz do Calvário. Cristo ali na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. Ali Cristo derrotou Satanás. Ali Cristo aprisionou Satanás. E a luta contra Satanás e suas legiões, ela foi acontecida ali na cruz do Calvário. Naquele momento, Satanás foi preso e agora ele não tem condições mais de enganar o povo de Deus. O diabo não tem o poder da morte. O poder do diabo é quebrado na cruz do Calvário. Como Lutero cantou, sua condenação é certa. Até o diabo sabe disso, que a condenação dele é certa. Ele sabe que o fim dele é no lago de fogo. Com a remoção do fundamento das constantes acusações do diabo, os poderes hostis de Satanás perderam sua vantagem para sempre. Com a nova história e o novo poder que recebemos, somos libertos do poder escravizador do pecado e da condenação da lei. Estamos mortos para o mundo e temos poder sobre o maligno que nos tenta com substitutos para Cristo. Ele ainda nos tenta, claro, mas ele está amarrado, está acorrentado. Cristo, na cruz do Calvário, ele cumpriu o que foi dito lá em Gênesis 3,16, que o descendente de mulher esmagará a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Ah, pastor, mas então por que ainda tem essa confusão toda que acontece? E parece que o diabo está pintando e bordando aí, faz o que quer. Não. O que acontece é como uma serpente realmente, quando você corta a cabeça da serpente, o rabinho dela ainda fica balançando por um tempo. Então o diabo está com a cabeça esmagada, está aí só o seu rabinho. Mas isso também é temporário, até a volta de Cristo e a vitória final e a consumação, e Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo de enxofre e eles desaparecerão de uma vez por todas. E ele sabe disso. Chegamos aqui então ao importante discernimento quanto à obra de Cristo na sua expiação. Lembrando que a morte do Salvador satisfez a dívida legal que nós tínhamos com Deus. A nossa dívida não era com o diabo, nossa dívida é com Deus. Portanto, não há mais pagamento temporal ou eterno que nós tenhamos de pagar por seu pecado, por nossos pecados. Cristo já pagou. Você não tem que cumprir promessas, fazer promessa de pagar pecado, de pagar promessa, de andar de joelho. Não, Cristo já pagou por você. Aqui também a cruz é apresentada como o lugar no qual o Salvador realizou a derrota decisiva de Satanás e de seus subalternos. Por isso, diante dessa vitória decisiva, não é de se admirar que a mensagem do Evangelho é o quê? Boas novas. Então, vocês queriam notícias boas hoje? Nós estamos falando delas, das boas novas. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. A sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Você não deve nada para ninguém. Romanos 8, 1, 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Então ninguém pode te acusar, nem o diabo, nem ninguém, nem você mesmo pode te condenar. Por isso nós não somos condenados. Nós somos pecadores, miseráveis. Condenado não. Se alguém te falar assim, ô seu condenado, não. Opa, condenado não. Nem o diabo pode te acusar de condenado mais. Porque já nenhuma condenação há mais em Cristo Jesus, por meio da sua cruz ali no Calvário. E é interessante que, lá no verso 8, Paulo diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Em outra versão, ele diz assim, cuidado que ninguém venha vos escravizar com filosofias, vãs sutilezas, tradições de homens, revelações de homens, visões de homens, esses misticismos, esses sincretismos. Então, Cristo, a suficiência de Cristo nos tornou livres. Então, não há nada que venha nos escravizar e que possa e deva nos escravizar. Então, Paulo está falando, cuidado para que nada venha vos enredar, vos escravizar de novo. Nós não podemos deixar nada nos escravizar, meus irmãos. Seja o vício, seja pornografia. Tome cuidado, porque essas coisas escravizam a gente. Cuidado, Paulo está falando, cuidado para que não vos venhais escravizar. Nós não vivemos mais da escravidão, nós vivemos na liberdade por meio de Cristo Jesus. Na suficiência de Cristo, nós somos livres. 1 Pedro 2,16 ele diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Também não useis da liberdade para libertinagem, como alguns queriam viver, falando que tudo é graça, então eu posso fazer o que quiser. Não, não, não. Não useis da liberdade que há em Cristo Jesus como libertinagem, para que nós possamos orar o Pai Nosso e dizer, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então nós somos livres, meus irmãos. Somos livres para amar, para perdoar também. Assim como Cristo perdoou seus pecados na cruz do Calvário, todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Assim também você é livre para perdoar aquele que te ofende. 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Concluindo, meus irmãos, essa carta é um lembrete para nós. Essa carta é um lembrete de que a idolatria é uma tentação permanente na vida do povo de Deus. Era e continua sendo. Idolatria é colocar qualquer coisa para rivalizar com a majestade, com o senhorio de Deus, ou colocar ao lado de Deus, como os colossenses estavam fazendo, ou seja, é Cristo mais alguma coisinha, mais alguma regrinha. Isso é idolatria. Idolatria, meus irmãos, é tudo aquilo que a gente ama demais, que a gente ama mais do que Cristo. A partir do momento que você permanece em pecado, é porque você está amando mais o seu pecadinho, ou pecadão, você está amando mais do que Jesus. Isso é um ídolo para você. Isso é uma armadilha para você. Isso é um laço. E você não pode se deixar escravizar. Idolatria é isso, você ama algo mais do que Jesus. Quando você peca, você está falando para Jesus, olha, eu amo mais isso aqui do que você. Mais isso aqui, mais o meu pecado do que o Senhor. Não nos tornemos escravos dos nossos pecados. Mas essa atração dos rivais de Cristo se desvanece, meus irmãos. Se desvanece e os laços de devoção a Jesus se fortalecem. Mas somente quando a gente entende e assimila a beleza e a glória da suficiência que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós não precisamos de mais nada. É Cristo e mais nada. É somente Jesus. É um dos lemas da reforma. Solos Christus. E pelo menos uma razão de Paulo escrever essa carta também foi a preocupação de Paulo em se opor a essa falsa abordagem
espiritual focado em visões e jejuns e abstinência de alimentos e essas coisas que parecem humildade, parecem espirituais, mas que rivalizam com Cristo Jesus. E Deus não aceita nenhum rival a Ele. Deus é um Deus que tem zelo pelo seu povo, que tem ciúme pelo seu povo, que ama o seu povo. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Para nós ganharmos a aceitação de Cristo, nós não precisamos fazer nada. Para sermos salvos, nós não precisamos fazer nada. Até porque o morto não tem como fazer nada. A graça da salvação é de graça. E por ter essa graça, agora por sermos livres, temos pago a nossa dívida que a gente não podia pagar e nunca poderá pagar. Agora nós somos sem culpa, sem dívida, somos livres, somos vivos, que estávamos mortos, mas agora nós vamos então, por causa daquilo que nós já ganhamos, e nós já fomos aceitos diante de Deus, não por nós mesmos, mas como o texto diz, porque nós já estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, que Ele que é perfeito, agora sim nós vamos viver para agradá-lo. Agora sim nós vamos buscar cumprir a sua lei, os seus mandamentos, a sua palavra para agradecer. É isso que você tem que fazer, é só ser grato, é só ter gratidão. Então deixa de ser ingrato, filho ingrato. Quando a gente peca, a gente é um filho ingrato a Deus. Tudo que Ele fez para nós somos ingratos. Nós viramos as costas para Deus. Então não seja um filho ingrato. Não se volte contra Deus, mas seja um filho grato, servindo e agradecendo a Deus. E apegue-se somente à suficiência de Cristo para a sua salvação, que é a forma correta de honrar e glorificar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra verdade, a não ser a Cristo Jesus. E a minha oração é que nós, a cada dia, nós tomemos posse dessa palavra. E tomemos posse da suficiência que há em Cristo Jesus na nossa vida. E não queiramos nos tornar autossuficientes, para que Cristo resplandeça por meio das nossas vidas, nesse mundo que jaz no maligno. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque tu morreste naquela cruz maldita. Tu tornaste maldito em nosso lugar. Tu quebraste a maldição que era contra nós, que era contra nosso povo, nossa família, nossos filhos. E o Senhor quebrou essa maldição ali na cruz do Calvário, derrotando Satanás. E o Senhor pagou a nossa dívida impagável ali na cruz do Calvário, Senhor. Encravando na cruz todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós nunca teremos como pagar. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, a vivermos dependentes de Ti, Senhor, a crermos nessa suficiência no dia a dia, no mundo real, na vida real, quando saímos daqui, não acreditando na nossa própria força, na força do nosso braço, ou nas regrinhas que às vezes a gente coloca para a gente, mas crendo somente no Teu sacrifício, na Tua suficiência, Senhor, e na Tua dependência, ó Pai, para que todos os dias nós possamos Te louvar, Te honrar, Te adorar. E para que nós também não sejamos juízes uns dos outros, julgadores uns dos outros, mas possamos perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou.
E assim como nós oramos também. E eu te peço também, ó Pai, que abras os olhos daqueles que ainda estão na cegueira, aqueles que ainda estão na escravidão do pecado, Senhor. Quebra esses grilhões, arrebenta as correntes, ó Pai, tudo aquilo que os prende, tudo aquilo que os escraviza, Senhor, para que eles tenham um encontro contigo. Ainda hoje, Senhor, se tornem livres em Cristo Jesus. Se tornem vivos em Cristo Jesus. E tornem-se plenos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Amém.